Então seja bem-vindo, né? De forma oficial agora, começando então o bate-papo. Eu me chamo Daniel, prazer enorme conversar contigo, né? Atravessando Beleza. fronteiras aí dos estados, né? Diretamente aí É, de Mato Grosso do Sul, prazer enorme conversar contigo. E a ideia dessa noite, então, desse bate-papo rápido, é entender, né? Quem é o William, como é que ele pôde, né? Te ajudar no período que vocês atuaram juntos ou que vocês se conhecem, num processo de desenvolvimento humano e até mesmo, por que não, uma formação como líder. E para que a gente comece, então, esse bate-papo, então, de forma oficial, me conta um pouquinho quem é o Fábio, quem é você e como é que tu conheceu o William, né? Como é que ele passou a fazer parte da tua vida para que a gente possa conhecer também. beleza. Bom, hoje eu sou um consultor de transformação digital, business agility. Eu tenho minha própria consultoria, Third Wave Digital, e eu, né, durante muito tempo, eu vim passando por áreas de tecnologia, técnicas, gestão, né, gestão de pessoas, gestão de projetos, agilidade, muitas coisas, com foco especial em grandes empresas multinacionais. Eu morei um tempo fora, etc. E eu conheci o William quando a gente trabalhou junto na Meta, que foi uma empresa que eu fiquei por 2 anos como consultor. Na Meta, eu tinha dois chapéus principais. Um desses chapéus era a consultoria propriamente dita, principalmente em assuntos mais estratégicos de transformação de agilidade, transformação digital. E o segundo chapéu era atuar como pré-vendas também. Então, eu entendia a necessidade dos clientes, desenhava todo o cenário para que a gente conseguisse vender os nossos serviços de transformação de uma maneira customizada para os clientes. E durante o meu primeiro ano, na verdade, eu diria os primeiros 10 meses, eu tinha pouca interação com ele, até que foi proposto para a gente um desafio, né, da gente criar uma nova área, a gente criar o pilar que seria o carro-chefe, seria o principal pilar da empresa, os serviços de transformação digital. Eu era uma das pessoas à frente dessa construção desse novo portfólio de serviços e também os elementos por trás dele, né, estrutura de capacitação de pessoas, recrutamento, ferramentas, etc. E o William assumiu como o head dessa área, né? E capitaneou ali a parte tática de construção desse novo projeto. Então, minha interação a partir daí com o William foi bastante intensa. A gente se reunia, conversava diariamente. E, assim, né, a gente estava fazendo uma grande transformação que impactaria a empresa inteira, inclusive com a intenção de ser a principal fonte de receita da empresa do futuro, né? E uma empresa que não é pequena, né? Sim, sim. Mil e poucas pessoas e expandindo internacionalmente, e sempre tinha muito conflito, natural, né? A gente está transformando, está mudando as coisas, está propondo coisas que não existiam, coisas novas, etc. E o papel do William foi fundamental, porque o William sempre foi o cara conciliador. Então, ele conseguia fazer muito bem essa ponte entre os executivos da companhia, ou principalmente as pessoas com mais resistência, né, que embora Uhum. quisessem mudar, mas não conseguiam enxergar muito algumas, né, o benefício imediato de algumas coisas que estavam sendo propostas, e ele ajudava muito o nosso time e a mim também, pessoalmente, a conseguir fazer essa conexão, né? Às vezes essa ideia agora é muito radical, mas daqui a um mês, daqui a 2 meses, a gente propõe ela de novo de uma maneira diferente. Então, essa capacidade dele de articular, de gerar empatia, de enxergar os diferentes pontos e ajudar a conciliar para que a gente conseguisse chegar no melhor resultado
no menor tempo possível foi fundamental. Ele era a cola, a ponte necessária ali para a parte que a gente estava desenvolvendo se conectar com a intenção e principalmente trazer os resultados que Sim, sim. eram esperados pela liderança da companhia. Não, e Então, é interessante, né? Porque, bem ou mal, a gente sabe muito bem que mudar a cultura ou uma evolução, um avanço, né? E principalmente, né, criar uma nova metodologia de trabalho, criar um portfólio novo, né, de um serviço novo, né, e transformar ele como um carro-chefe, ele precisa, né, primeiramente a transparência, ele precisa do engajamento, ele precisa, né, de uma maturação, né, e principalmente a liberdade, né? Acho que essa é a grande palavra, né, de que vocês possam conversar de igual modo, seja como for, seja na situação que for, na dificuldade, porque a gente sabe muito bem que existem pessoas, às vezes, que são um pouquinho, né, intransigentes, mas tu tem que ter uma pessoa que, como é que eu vou dizer assim, né, acalma os ânimos de todo mundo, deixa todo mundo tranquilo, para poder conduzir isso de uma maneira que possa avançar. Então é interessante demais esse teu relato inicial, né, dessa construção, né, que vocês conseguiram fazer. Cara, quando a gente fala do William, eu particularmente vem para mim, na minha mente, uma série, né, de adjetivos, de qualificações, de formações, porque, né, ele é um expert em várias áreas. Mas o que vem para o Fábio? Quando eu falo William, o que representa a pessoa dele para ti? O que remete a ti? uma das coisas que vem logo de cara assim é o conciliador. Então, ele é um cara que é o conciliador e ajuda a gente a pegar os diferentes pontos e somar tudo para que a gente consiga sair lá na frente, né? Outra coisa que me vem muito à mente é que o William ele é um marqueteiro inato, né? Então, a capacidade dele de pegar ideias e falar assim, poxa, essa ideia é bacana, mas veja bem, a gente precisa melhorar a forma que como a gente vai vender ela. Então, vamos montar uma apresentação, isso a gente fazia direto, né? A gente construía ali a base, né? O que seria o raciocínio, toda a parte lógica por trás, e ele ajudava muito nessa questão. Ok, então vamos envelopar isso de uma maneira que a gente vai ter mais sucesso na venda. E isso acontecia tanto internamente, isso acontecia também em atendimento a clientes. Em alguns casos a gente ia junto, né, principalmente as principais oportunidades que, né, significavam mais dinheiro, mais tempo de engajamento com o cliente, clientes mais importantes, a gente costumava fazer uma força-tarefa, né? Então, geralmente ia eu como especialista, ia o executivo de contas, e o William, e outras pessoas que às vezes entravam também, né? E o William sempre demonstrava bastante essa questão, né? Do seu o marqueteiro, né? Vamos pegar um clique aqui, uma coisa que o cara falou, beleza, tudo aquilo que a gente montou, se a gente envelopar dessa forma para salientar esse ponto, né, a gente vai ter muito mais sucesso na venda. E isso, né, me veio outra palavra na cabeça, a terceira aqui, que é também empatia. O William é um cara extremamente empático, que ele consegue enxergar os diferentes pontos de vista e trazer todos ali para a gente compor a melhor ideia ou melhor solução. Cara, vamos lá. Ser uma pessoa ter empatia, né? Marqueteiro, né? E conciliador, né? Três palavras que soltas, né, no ar, elas talvez não tenham ligação uma com a outra. Talvez sim, talvez não, depende do ponto de vista. Mas para que elas possam, né, fazer sentido para uma pessoa só, que é a figura do William, ele tem que ter um desenvolvimento pessoal, humano, de pensar no outro fora da curva, né? Fora de uma Exato. normalidade. Porque tu pensar, digamos assim, o que é um marqueteiro, né? Vamos usar o termo. É o cara que tenta facilitar a vida do outro. O cara que é o conciliador é o cara que vai entender os dois lados e vai tentar apaziguar. O cara que é empático, então, nem se fala, né? A empatia, bom, não precisa nem... uma das palavras do momento pós-pandemia ou durante a pandemia, enfim.
Então, que ela veio um pouco muito, né, veio mais à tona agora. Esse lado humano dele, puxando o gancho para a próxima pergunta, é assim mesmo? Como é que é o ser humano, William? É o cara que pega junto, é o cara que te ajuda, que te estende a mão, é o cara que está pronto para te ajudar, e se for preciso tirar a roupa do corpo, que nem diria minha avó, para te ajudar e te auxiliar, seja no que for? Sem dúvida. Essa descrição aí, ela retrata muito bem o William. A principal preocupação dele, desde o início, quando a gente começou a trabalhar junto, né? Eu lembro da primeira reunião que a gente fez. E a gente já conversou sobre várias coisas e a gente definiu ali algumas prioridades. E a prioridade principal do William sempre foi a parte humana. Ele sempre se preocupou muito, né? Tanto é que quando a pandemia, por exemplo, chegou, que naquele primeiro strike da pandemia, todo mundo ficou desesperado, né? Ai, meu Deus, e agora? Todas as empresas que eu conheço, exceto as farmacêuticas, perderam receita, né? Verdade, verdade. A gente teve um impacto inicial, depois a gente recuperou, né, até com bastante folga, mas o impacto inicial do primeiro, talvez os 2 primeiros meses, no caixa da companhia, foi muito grande. A gente perdeu muitos contratos, né? A gente não sabia o que ia acontecer, e a principal preocupação do William e as ações dele também refletiam isso, porque eu acho que mais importante que palavras são ações, né? Justamente essa preocupação com as pessoas. A gente não pode perder ninguém do time, a gente precisa achar uma forma da gente realocar essas pessoas. Se hoje a gente está com um problema que a gente não consegue entregar para o cliente, então vamos pensar em outras soluções, né? Se o cliente está cancelando o contrato, existe alguma coisa que essas pessoas podem fazer internamente, talvez criar um novo produto que a gente vai conseguir vender daqui a pouco, ou a gente pode, sei lá, fomentar outras formas da gente poder gerar outros tipos de negócio com os clientes. Então, a gente sentava, né, eu, do ponto de vista de pré-vendas, o William, head da operação, e o pessoal, né, da área comercial e outras pessoas, a gente sentava e pensava, né, fazia brainstorming e pensava assim, poxa, beleza, então a gente pegava ali nos dados, a gente tem 100 pessoas desalocadas. O que a gente pode fazer com essas pessoas? E a gente começou a ter um monte de ideias, justamente por causa dessa preocupação do William em não perder ninguém. E também, além de não perder ninguém, né, tá sempre próximo, ouvindo as pessoas. Ele era um cara que, por mais ocupado que fosse, ele sempre reservava o tempo para fazer as reuniões one-on-one, sentava com as pessoas, escutava, né? Nessas reuniões não era necessariamente para a gente falar de metas e números e lógicas, às vezes acontecia, mas era para a gente falar do ser humano. E isso tinha um impacto muito importante, porque principalmente numa empresa que foca muito na perseguição das metas, às vezes as pessoas elas se sentem máquinas, né? E essa preocupação com o lado humano, com o lado emocional que o William sempre trouxe, isso era um diferencial. Essa era a parte que fazia com que as pessoas conseguissem trabalhar de maneira harmônica, entregar o seu melhor e se sentir felizes, né, com o que elas estivessem fazendo, porque elas viam que elas não eram mais um número, não eram mais algo ali, se você não serve, então a gente te descarta igual uma peça e coloca outro. Mas tinha alguém ali preocupado de verdade com a individualidade de cada uma delas. Sensacional. Cara, assim, ó, eu acho muito interessante, tá? Para formular bem o pensamento, quando eu converso com vocês, já estamos aí com inúmeras vozes ouvidas, né? E o projeto, ele, né, é um case já muito bacana, porque eu pude participar de uma parte, né, desse processo. Eu fiz parte da empresa também. E, posteriormente, por uma oportunidade de vida e de empresas, acabei migrando para
uma outra área, que é um cliente, né, do case em questão, e tenho contato até hoje, né, com os profissionais da empresa. E quando o William, né, resgata isso, né, no sentido da pessoa do Daniel, para trazer e conversar com vocês, é muito bacana isso, porque é bem isso que tu resumiu. É o cara humano, é o cara que ele sentou do meu lado e falou, cara, como é que tu tá? Ah, tô vendo que tu tá fazendo um trabalho bacana. Cara, eu preciso de um cara do meu lado aqui, vamos comigo, tô te ofertando isso. O que tu acha? Vamos? Cara, beleza, ó, não, legal, vamos. Cara, assim, ó, é aquela coisa, né, do cavalo encilhado que ele passou e eu aproveitei a oportunidade, eu estou aqui, digamos, conversando com todos vocês e tentando entender como é que esse cara, né, que parece ser um gestor, parece ser um cara, digamos assim, fora da curva, mas por que o parece? Porque ele é, né? Porque às vezes as pessoas, elas, né, criam um estereótipo das pessoas pelo cargo, pela localização, aonde que elas estão, e não é. É muito bacana, né, pensar do ponto de vista humano, né, de pensar no ponto de vista como é que tu tá. E isso faz com que o time, ele se engaje de tal forma que ele desenvolve, ele caminha, né, digamos assim, de uma maneira completamente distinta do que é o tradicional. Que a gente sabe muito bem como as empresas elas chegaram até então. A gente sabe também que a área da tecnologia ela é um pouco mais facilitadora nesse sentido, de ser um pouco mais aberta, né, de ser um pouco mais... Até porque é um público um pouco mais jovem. E eu me lembro de um fato, só para corroborar com a tua resposta, que quando eu fui convidado para atuar nesse time, né, dessa empresa, a qual fizemos parte, né, os três, muitos me falavam assim, cara, a empresa lá tem muita rotatividade, tu tem certeza que tu vai para lá? E aí eu falei, cara, não conheço, não sei dessa experiência, mas o que me falaram, me venderam uma ideia muito bacana. E eu vou junto, e eu vou comprar essa ideia. Né? E aí a pessoa do Tadeu aqui no Recanto Maestro, né, juntamente com o William, né, assinaram isso. Falei, cara, vem para cá porque a gente precisa de ti. E, cara, é interessante conversar com vocês que talvez antes, né, do William ser o head, talvez era rotatividade, era assim, não sei, não posso dizer como era antes. Mas é interessante ver que isso estancou. E eu falo isso pela resposta de vocês, não só do Fábio aqui, que a gente está conversando agora, mas por todas as outras vozes. E então isso criou uma cultura nova, criou-se uma maneira diferente de pensar. E é o gancho para a próxima pergunta. Ao longo dessa trajetória que vocês atuaram juntos, que vocês, né, atuaram ali, criando, né, produtos e tudo mais, e toda essa, né, maneira do William de trabalhar e de conduzir tudo, como é que ele te ajudou? Como é que ele ajudou o Fábio a se desenvolver? Seja no ponto de vista humano, seja no ponto de vista pessoal, seja no ponto de vista profissional. Como que ele conseguiu fazer isso? Foi no diálogo, foi na conversa, foi no trato, foi na tua percepção de olhar ele como referência, sem querer te induzir, mas só para te entender onde eu quero chegar. Como é que ele conseguiu fazer com que o Fábio seja quem ele é hoje? O ponto fundamental disso é dar liberdade e respeitar as individualidades, né? Isso era um negócio que a gente praticava no dia a dia. Eu também sou uma pessoa que eu pratico muito isso, né? Liderança pelo exemplo, liderança situacional, né? Não importa o cargo, né? Holocracia, né? Inclusive em situações que eu estava gerenciando pessoas, etc. Isso era algo muito, muito forte. E eu vejo isso muito presente no William. Então, uma forma que ele me ajudou foi me dando espaço, me dando liberdade e me deixando, de fato, ser eu mesmo e fazer as coisas que eu precisava fazer. Tanto é que o que culminou na minha saída da empresa em questão, que a gente está falando, foi que depois houve uma reorganização, chegaram outras lideranças na empresa, né? Ou gerências, né? Porque se a gente pegar do ponto de vista de liderança em si, não enquadrava em liderança, mas chegou um outro chefe lá e que tinha um pensamento totalmente o contrário. E logo eu já percebi isso, né? E saí.
Então, como que o William me ajudou bastante? Foi me dando o espaço, foi me dando a liberdade, me deixando experimentar as coisas e, a partir desses experimentos, coisas funcionaram super bem, outras coisas não funcionaram, beleza, não funcionou. E aí? Vamos conversar, vamos ver o que será que não deu certo. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, esse foi um ponto fundamental, né? O William sempre me ajudou muito, e eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de trabalhadores de conhecimento, que geram conhecimento, que manipulam informação, ter essa liberdade e ter essa capacidade de ser você mesmo e fazer a diferença é fundamental para você crescer profissionalmente e pessoalmente, né? E outra coisa que o William, né, sempre me ajudou muito foi na questão de feedbacks também, né? A gente sempre teve uma relação muito aberta, muito tranquila. Então, a gente falava, e essa era uma via de mão dupla, né? E a gente sempre conversava muito, né? Beleza, Fábio, isso que você fez foi sensacional, né? Vamos continuar assim, como que a gente pode expandir isso? Ah, esse ponto aqui, cara, a gente precisa rever isso, né? Porque esse tipo de situação, ela pode ser melhor. Então, como que a gente pode fazer para a gente reverter ou para a gente evitar que problemas aconteçam posteriormente, né? Então, essa questão aí também de estar sempre conversando abertamente, discutindo as ideias, conflitando, inclusive, as ideias, e a partir daí vendo o que faz sentido, o que não faz sentido, discutindo juntos e evoluindo juntos, isso daí é um trato também muito importante do William que me ajudou bastante no meu desenvolvimento durante esse período que a gente trabalhou junto. Que bacana, que demais, né? É interessante, né? Tu conseguir olhar para trás, forçado através de uma pergunta, e tu passar, né, realmente uma história, né, na tua mentalidade de tudo que tu viveu, né? E ver onde tu estás hoje, né, realizado, né, profissionalmente, né, conduzindo a tua própria empresa, enfim, sendo, né, como tu brincou até mesmo, um nômade digital, aí andando por várias e várias cidades, mas é interessante, é bacana demais ver que tudo que começou lá atrás, com aquela sementinha plantada da dica, do conselho, do cara que conseguiu te dar uma mentoria sem querer ser mentor, mas poder te impulsionar e fazer com que tu pudesse ganhar o teu espaço, é sinal de que valeu a pena tudo e deu tudo certo. Que bacana. Mas eu sempre tive o William como meu mentor, né? Desde que a gente começou a trabalhar junto, eu sempre considerei ele meu mentor. Inclusive, eu falei com ele, falei, William, eu preciso de um mentor. Isso é um negócio que eu acho fundamental, né? Em todos os lugares que eu passei, várias empresas, né? Empresas multinacionais que têm mais funcionários do que duas cidades que eu nasci juntas, né? Esse papel do mentor sempre foi muito importante. E o William era, de fato, um mentor para mim, na empresa em questão. Que legal, que demais, cara. Cara, a gente sabe, né, que o mundo ele mudou, né, e por tudo isso que a gente vem vivendo agora, né, e não tem como separar, né, a transformação digital e a correria do mundo no sentido dos anos em 2 anos apenas de pandemia. Digo apenas porque a transformação digital, né, se diz que evoluiu 30, 40 anos em dois apenas, vamos dizer assim. E certamente, né, tu viveu várias e várias questões, né? Como mesmo a gente começou conversando, a questão da cultura de mudar, criar um carro-chefe e criar alguma coisa. Mas além disso, eu digo na prática, algum aprendizado, seja alguma frase, por que não, que o William tenha te dito dessas questões que a gente vem falando agora, nessas últimas duas perguntas. Tem alguma coisa que te marcou nesse período? Tem alguma frase, alguma mensagem, alguma coisa que te marcou e que tu consiga lembrar e que tu consiga compartilhar com a gente? Olha, frase ou algo bem específico assim, eu não consigo lembrar de nada agora, né? Mas eu acho que um ponto fundamental, quando a gente fala de transformação digital, hoje o mundo ele é digital, né? Embora eu concordo com você que a pandemia acelerou alguns projetos de transformação,
Mas isso era algo inevitável, né? Talvez alguns decisores tomaram a decisão mais rápido, catalisou algumas decisões de explorar algumas coisas, mas era inevitável, né? A gente tem N estudos, eu posso pegar Carlota Pérez, que é um dos principais nomes aí, olhando as principais revoluções tecnológicas da era industrial. A gente pode citar Alvin Toffler, em 1980 escreveu um livro falando, é assustador, né, ver as coisas que o cara previu em 1980 e dizendo que, de fato, a gente estava à beira da terceira onda da civilização em si, né? Que ela se conecta muito com o que a gente está vivendo hoje em dia, que quando a gente fala de digital, a gente não fala só de tecnologia. Existe uma tecnologia, um arcabouço tecnológico todo por trás, mas eu tenho que me preocupar também com as causas sociais, das minorias, com as causas ambientais. Hoje é impossível eu falar aqui de um modelo de negócio, de uma estratégia de negócio, se eu não falar de preservação do meio ambiente, se eu não falar em como daqui a pouco eu vou deixar de emitir um saldo negativo de carbono e vou emitir um saldo positivo. Eu não posso deixar de falar das questões do desenvolvimento biológico, por exemplo. Hoje a indústria petroquímica, que é uma das indústrias que mais geram dinheiro na humanidade, ela está à beira, ela está arriscada, porque a indústria bioquímica ela está tomando lugar, porque a gente está evoluindo a tecnologia. Agora, nada disso funciona e nada disso para de pé se a gente não olhar a questão das pessoas. Parece até um paradoxo, né? Porque Concordo. eu falo, né, de tecnologia, né? Tem gente com medo aqui da inteligência artificial, da Skynet assumir o controle, mas quando a gente para pensar profundamente, a gente analisa que a parte humana, na verdade, a tecnologia está ajudando a gente a se tornar cada vez mais humano, né? Exatamente. E eu acho que se tem alguma coisa importante assim, né, que eu sempre, quando eu penso no William, eu sempre lembro disso, é essa preocupação. Ok, a gente vai desenvolver o produto, a gente vai desenvolver o projeto, a gente vai trazer essa nova tecnologia, a gente vai implementar esse processo CMMI, que foi um negócio que ele capitaneou, mas e as pessoas que estão por trás disso, né? Como que a gente vai cuidar das nossas pessoas? Como que a gente vai garantir que as pessoas estão bem, estão evoluindo e estão felizes? E isso é algo que me marca muito quando eu penso no William. Sensacional, Fábio. Olha, não, eu assino embaixo tudo que tu falou. Eu, né, penso da mesma forma e certamente eu entendo a preocupação de todas as pessoas que talvez não estejam tão ligadas ou tão conectadas, vamos usar o termo, né, usando a tecnologia, mas que ficam, né, receosas por perder um emprego ou por, sei lá, o que estão controlando da minha vida, mas quando, na verdade, ela é penso eu, ser uma grande aliada em acelerar processos. Penso, indo para o lado da saúde, uma telemedicina que nunca se pensou em fazer consultas por vídeo e acelerou-se esse processo e o ganho que isso deu para as operadoras de saúde é absurdo, né? Um primeiro embate, primeiro contato, aqui na nossa cidade mesmo, né, foi feito todo um QG de teleconsulta para tratamento direto de sintomas de Covid e os números mostram que esse primeiro contato ele absorveu um monte, né, de casos que não eram, que as pessoas apenas estavam, né, no frenesi da situação, com medo, né, e automaticamente um psicólogo atendia do outro lado e acalmava as pessoas, evitando que elas fossem para uma fila de hospital, facilitando se contaminar e expandir ainda mais a doença. A tecnologia aplicada diretamente por uma conversa, assim como a gente está tendo agora. Então, é simples, mas é a diferença que faz, né? E isso pode, né? Claro, esse exemplo que você deu é sensacional, né? Porque é algo simples, algo que hoje praticamente todo mundo, né? Raras as exceções, mas tem condição de fazer uma teleconsulta. Mas a gente vê que, por exemplo, inteligência artificial. Tem um cliente meu do ramo farmacêutico que ele conseguiu reduzir de uma semana para 2 horas o diagnóstico de um exame de imagem para detectar um câncer ou alguma outra doença similar usando inteligência artificial.
Então, né, com base num banco de dados gigantesco, num monte de coisa, assim que a máquina termina, o computador analisa e já emite o laudo. O médico só precisa confirmar, por questões de segurança e legislação também, mas em menos de 2 horas ele consegue dar um laudo que antes demorava mais de uma semana. Olha o impacto que isso tem em uma pessoa que tem um câncer agressivo, por exemplo, né? E outras coisas, tem outras empresas, né, como a Philips, por exemplo, que ela está desenvolvendo toda uma linha de internet das coisas, de dispositivos vestíveis, coisas que eu consigo ter um monitoramento melhor na minha casa do que se eu tivesse numa UTI, né? Paradoxo, né? É bem como tu usou a palavra, né? Parece que nós estamos na era, sei lá, estamos na Matrix, né? Pensando um ponto de vista da tecnologia e, na verdade, não. A gente está no Brasil, no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, seja onde for, mas com acesso a essas possibilidades. Isso é surreal. Parece que a gente está vivendo realmente nessa era de transformação. E eu, né, particularmente, sou entusiasta da tecnologia. Eu acho muito bom, né, poder conduzir isso de uma maneira tranquila, hábita. E a gente está fazendo uso disso, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, tu estás no Mato Grosso do Sul, né? Eu estou aqui nesse momento falando contigo através de um dispositivo de Bluetooth, que eu posso me locomover se fosse o caso, e continuaria conversando contigo através do meu celular, pegaria ele e continuaria a conversa contigo, onde eu estivesse, através de uma rede móvel. E isso, vamos lá, 10 anos atrás, nem isso, talvez, a gente nem imaginava que isso fosse possível, né? Então, é um avanço tecnológico bacana demais. Cara, por tudo isso que a gente vem conversando, por toda essa evolução, e certamente a gente ficaria aqui horas e horas, né, confabulando N situações, e eu acho bacana demais conversar com vocês, mas por tudo isso que a gente vem comentando aqui, tu entende que ele, William, ele é a pessoa certa para desenvolver novas lideranças, novas pessoas, e eu falo liderança aqui não no sentido literal da palavra, no sentido de gestão, ser um diretor, ser um gerente, ser um coordenador. Não, eu falo no sentido pessoal, de ser um líder mesmo para poder investir em si, em buscar novos conhecimentos, como a gente vinha falando, desenvolver esse senso crítico de ser um líder da sua própria vida, vamos dizer assim. Ele é a pessoa certa? Por quê para o Fábio? Sem dúvida, né? Além dele ter muita experiência prática, né? Tem muitos quilômetros rodados e demonstrando essa liderança e ajudando as pessoas a se tornarem líderes, também é uma pessoa que ela une os dois pontos, né? Ele tem a experiência e tem todo o contexto da prática, da técnica, do empirismo, mas ele também tem todo o contexto teórico e o porquê por trás de várias coisas, por que coisas funcionam, coisas não funcionam. Não é à toa que ele está fazendo um doutorado agora, né? E uma área que aborda várias das coisas que a gente vem discutindo aqui sobre liderança. É um cara que está sempre antenado, está sempre lendo autores, né, de coisas que são comprovadas, que funcionam, e autores de vários lugares do mundo. E a gente sempre conversava muito sobre essas questões, né? A gente trocava muitas figurinhas, e o William, sem dúvida, né? Ele consegue unir de uma maneira muito bacana a prática com a teoria. E não tem, né, melhor do que isso para conseguir ajudar as pessoas a se desenvolverem como líderes, tanto pessoalmente quanto também em disciplinas mais metodológicas do que a gente chama de liderança hoje em dia. Sensacional. Fábio, antes de ir para a parte final, né, preciso, né, te agradecer imensamente a atenção, o carinho. A gente sabe, né, que todo esse frenesi da tecnologia também faz com que a gente tenha que cuidar do tempo, né? O tempo, ele é um grande vilão nesse ponto, né? A gente tem família, tem casa, tem afazeres, né? A gente sabe muito bem que reservar um período, às vezes, tem que tirar mesmo da agenda ali, reservar, bloquear a agenda, como a gente fala, para que a gente possa justamente parar para conversar. Então, preciso, né, te agradecer imensamente e transmitir também, né, o carinho, obviamente, do William. Não tenha dúvida de quando ele abriu o bloco de notas dele lá, de contatos, né, a agenda dele lá, certamente por ter te escolhido é porque também você fez parte também de uma trajetória e que marcou certamente a vida dele, não tenho dúvidas disso. Posso, né, assinar embaixo por tudo isso.
Vamos para a parte final. A parte final é um bate-bola, tá? Eu vou te fazer 4 perguntas e você vai me responder com uma palavra ou frase, fica à vontade, como tu achar melhor a justificativa, para a gente poder arrematar tudo isso que a gente veio falando agora. Se nós precisássemos resumir em uma palavra, Fábio, do que representa o William para ti, para o Fábio, qual seria essa palavra ou frase? Fica à vontade. Ser humano. Sensacional. Por que ser humano para o Fábio? Porque ele tem tudo que a gente discutiu já, né? Ele é o cara que ele demonstra, de fato, né, essa preocupação com a pessoa em si, e não com o que aquela pessoa tem ou com o que ela pode entregar. Ele se preocupa de verdade com as pessoas. Então, eu acho que ele é um exemplo de ser humano e ajuda as pessoas a evoluírem como seres humanos. Legal. Se a gente precisasse resumir em uma palavra a capacidade que ele tem de formar novos líderes, de formar novas pessoas, de conduzir esse processo, que palavra seria essa? Ele é um articulador. Ele articula bem os diferentes aspectos, os diferentes prismas. Quando a gente fala de liderança, a gente está falando de algo muito complexo, né? A gente tem uma série de facetas envolvidas ali. Então, ele é um cara que consegue olhar holisticamente para todas elas e articular para ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Sensacional. Tem alguma palavra que tu consiga traduzir, resumir, sintetizar a mudança que houve para o Fábio, por ter convivido com ele, seja profissionalmente ou pessoalmente, e não necessariamente uma mudança, mas uma nova mentalidade ou um novo mindset de entender como é que funcionavam as coisas? Tem alguma palavra ou frase? Eu poderia dizer que é uma, uma conciliação. Assim como o William é um cara muito conciliador, ele conseguiu me ensinar muitas dessas coisas para eu me tornar um conciliador melhor também. E essa é uma característica muito importante para um líder, né? O líder ele tem que ser um diplomata, ele tem que ser um cara que ele consegue conciliar as coisas e ele consegue inspirar a ação pelas suas ações. Então, essa característica de conciliar é muito importante e eu acho que eu evoluí bastante essa minha característica a exemplo do William. Sensacional. Para nós fechar, Fábio, a última pergunta do bate-bola, eu já sei a resposta, mas eu vou te fazer um pouquinho diferente. A pergunta ela é se você recomendaria ele como mentor de liderança para outras pessoas. Por tudo isso que a gente veio falando, é óbvio. O porquê? Por que o Fábio ele recomendaria ele como mentor? Porque eu acho que o William tem, a gente já falou também, né? Ele tem tanto a experiência prática quanto o conhecimento teórico também para conseguir ajudar as pessoas e acelerar o ciclo de desenvolvimento de cada uma delas. Sensacional. Fábio, mais uma vez te agradecer imensamente. A última pergunta da entrevista, depois do bate-bola, ela é tua. É um espaço teu, né? Para te deixar uma mensagem, um agradecimento, algo que tu queira, né, sintetizar todo esse momento e essa lembrança que o próprio William teve contigo. Fica à vontade e, mais uma vez, obrigado pela tua atenção nessa noite. Isso. Eu que agradeço e só queria desejar para o William muito sucesso nessa empreitada dele e tenho certeza que vai ser, de fato, um sucesso estrondoso, né? E que ele consiga alcançar os planos dele da melhor maneira possível. É isso. Sensacional, Fábio. Muito obrigado pela atenção, bom descanso e até a próxima. Grande abraço. Obrigado a você, Daniel. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.